hora, a oportunidade para poder chegar no ar. Eita, coisa boa! Muito bem-vindos, bem-vindas a chegar aí à minha casa. Você que está chegando, mete o dedo logo abaixo, se inscrevendo e fortalecendo, edificando a casa. Vamos fazer amigos? Agora, já! Ei, levanta da poltrona, folgado. Se inscreva, fortalece. Vamos ao direito à informação, cidadão. Aqui você tem direito de manter-se atualizadíssimo, informadíssimo. Exatamente. Busque os seus direitos, a sua orientação jurídica, para que você possa aí assimilar o conhecimento. Exatamente, sanar qualquer tipo de dúvida. Vamos à continuidade, comentar artigo por artigo na CLT, da jurisdição e competência. Artigo 674. Para efeito da jurisdição dos tribunais regionais, o território nacional é dividido nas 8 regiões seguintes. Temos entre a primeira região, que é o estado de Guanabara, Rio de Janeiro e Espírito Santo, até a 8ª região, que é o estado de Amazonas, Pará, Acre e territórios federais do Amapá, Rondônia e Roraima. A Carta Magna de 1988, que é a Constituição da República Federativa do Brasil, definiu que todos os estados necessitam ser representados por um tribunal regional. E quando esse estado não tem esse tribunal regional, vai ser as causas trabalhistas ser julgadas pelo o aparato que tiver, eu diria pela justiça comum ou juizado especial, e caso não tenha justiça comum. Apenas alguns estados brasileiros ainda não formaram seus próprios tribunais. Encontram-se vinculados a outros estados, como por exemplo Amazonas e Roraima. O artigo 676, o número de regiões, a jurisdição e a competência dos tribunais regionais estabelecidos nos artigos anteriores, somente pode ser alterados pelo presidente da República. O 677, a competência dos tribunais regionais determina-se pela forma indicada no artigo 676 e seus parágrafos nos casos de dissídio coletivo pelo local onde este ocorrer. Com base no artigo 651, a competência em razão do local está marcada para os tribunais também. A competência em razão da matéria, logicamente, então, senhores, passa por temas de ordem trabalhista. E esta hierarquia ou funcional é fixada pela função da jurisdição, que cabe que cada juízo ou tribunal aí agir e poder atuar. Quanto a dissídio coletivo, prevalecerá sempre o local onde for suscitado, ou seja, conforme as atividades sindicais interessadas e os seus limites de atuação. Os 678 aos tribunais regionais, quando divididos em turma, compete no inciso 1 ao Tribunal Pleno, especialmente a linha A, processar, conciliar e julgar originariamente os dissídios coletivos. B, processar e julgar sentenças normativas. E temos outros abaixo, aonde vai nos dizer acerca de vários tipos. Já, por exemplo, as ações rescisórias das decisões das juntas de conciliação e julgamento, dos juízes de direito investidos na jurisdição trabalhista, das turmas de seus próprios acordos. Entretanto, nobres senhores, todas as funções jurisdicionais são bem distribuídas pela lei, ressalvados os julgamentos de primeira, única e última instância, e aqueles caracterizados como especialmente atribuídos, pois marcam as atuações do tribunal, portanto, como enriquecimento, esclarecimento, em primeiro plano, que é a palavra instância, não vai se adaptar à justiça especial e federal. Eu diria, sendo esse ideal
nominarmos grau de jurisdição. Entretanto, temos a Justiça do Trabalho, temos o TRT e o TST. São instâncias superiores que vão galgar aí o teu processo ou ação. E quando há julgamento em primeiro grau, o processo se origina naquele grau de jurisdição desde o início. Em única, quando só há aquele grau de jurisdição para julgar o tema, especialmente quando a matéria só pode ser avaliada por aquele órgão com característica própria para julgá-lo. Os conflitos de competência na Justiça do Trabalho estão sendo julgados pela própria Justiça do Trabalho, de acordo com a emenda 45 de 2004, artigo 114, inciso 1 da Constituição. Em 2005, o Pleno do Tribunal Superior do Trabalho consolidou a súmula 420, que assevera não haver conflito de competência entre varas e tribunais da mesma jurisdição. 679. Aos tribunais regionais, não divididos em turma, compete o julgamento que das matérias a que se refere o artigo anterior, exceto que trata o inciso 1, a linha C, como os conflitos de jurisdição entre temas. As turmas e grupos de turmas dependem da demanda do tribunal, pois quanto maiores suas atividades, mais necessária será sua criação. Por exemplo, no Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, existem 10 turmas atuando no segundo grau de jurisdição, e no Tribunal Regional do Trabalho do Maranhão, a 16ª Região, um tribunal pleno com única turma. Artigo 680, compete ainda aos tribunais regionais ou suas turmas, a linha A, determinar as juntas e o juiz de direito a realização dos atos processuais e diligências necessárias ao julgamento dos feitos sobre sua apreciação. Além disso, as atribuições previstas em leis, os tribunais regionais poderão determinar a reabertura de uma instrução em primeiro grau, para que o feito possa assemelhar o que mais provas e receber o que sua decisão final. Dos presidentes dos tribunais regionais dos 681, os presidentes e vice-presidentes do Tribunal Regional do Trabalho tomarão posse perante os respectivos tribunais. O próprio tribunal de origem servirá como sede para a posse dos seus presidentes e vice. 682. Compete privativamente os presidentes dos tribunais regionais, além das que forem conferidas neste e no títulos das decorrentes de seu cargo, as seguintes atribuições. Temos aí vários incisos abaixo, que vão aí até o inciso 14. Entretanto, nobres senhores, doravante, além das estabelecidas por lei, os presidentes e vices devem exercer correição nos juízos vinculados aos seus respectivos tribunais, ressalvando que as correições parciais exercidas no caso de erro improcedendo ou erro no procedimento, bem como a possibilidade de requisitar o que força policial em dissídios que provoquem situações de perturbação da ordem. Digamos que em uma situação de greve em que começa a depredar, destruir, alvejar o patrimônio da empresa ou patrimônio público, vai ensejar aí em força policial. O artigo 683. Não na falta o impedimento dos presidentes dos tribunais regionais e como auxiliar destes, sempre que necessário, funcionarão os seus substitutos.
O TST determinará o que os juízes que, eventualmente, substituirão aos presidentes de tribunais impedidos ou afastados da função. Juízes do trabalho. Dos juízes representantes classistas dos tribunais regionais, os 684 juízes representantes classistas dos tribunais regionais são designados pelo presidente da República. Os 685, a escolha dos juízes e suplentes dos tribunais regionais, representante dos empregados e empregadores, é feita dentre os nomes constantes das listas, para esse fim encaminhados ao presidente do Tribunal Superior do Trabalho, pelas associações sindicais de grau superior, com sede nas respectivas regiões. Os 687, os juízes representantes classistas dos tribunais regionais tomam posse perante o respectivo presidente. Os 688, aos juízes representantes classistas dos tribunais regionais, aplicam-se as disposições do artigo 663, sendo nova escolha feita dentre os nomes constantes das listas a que se refere o artigo 685, ou na forma indicada no artigo 686, bem assim a todos, artigos 665 e 667. Os 689, por sessão, a que comparecerem até o máximo de 15 por mês, perceberão os juízes representantes classistas e suplentes dos tribunais regionais gratificação fixada em lei. A representação classista foi extinta pelas leis 9.957 e 9.958 de 2000, a emenda constitucional 24 de 99 nas varas de trabalho, tribunais regionais e no Tribunal Superior do Trabalho. Do Tribunal Superior do Trabalho, o artigo 690, o Tribunal Superior do Trabalho com sede na capital da República e jurisdição em todo o território nacional, é instância superior da Justiça do Trabalho. O TST, com sede na capital da República, Brasília. Entretanto, nobres senhores, o Tribunal Superior do Trabalho atua no terceiro grau de jurisdição em última instância no julgamento de via recursal. Originariamente nos dissídios coletivos de sindicatos que atuam em nível nacional e na formação da jurisprudência dominante, sem prejuízo de questões de ordem administrativa, a Resolução Administrativa 1937 de novembro de 2017 regula a atividade daquela Egrégia Corte que atende jurisdição em todo o território nacional. 693 da composição e funcionamento do Tribunal Superior do Trabalho. O Tribunal Superior do Trabalho compõe-se de 17 juízes com a denominação de ministros, juízes de trabalho, denominação de ministros. A linha A, 11 togados e vitalícios, nomeados pelo Presidente da República, depois de aprovados a escolha pelo Senado Federal, dentre brasileiros natos maiores de 35 anos, de notável saber jurídico e de reputação ilibada. Entretanto, nobre senhor, o artigo 111, a parte A da Constituição, indica que o Tribunal Superior do Trabalho, ele compõe-se de 27 ministros, escolhidos dentre brasileiros com mais de 35 anos e menos de 65 anos, nomeados pelo Presidente da República, após a aprovação pela maioria absoluta do Senado Federal, sendo 1/5 dentre advogados com mais de 10 anos de efetiva atividade profissional e membros do Ministério Público do Trabalho com mais de 10 anos de efetivo exercício. Observado aí o disposto que
os demais membros serão escolhidos dentre os juízes do TRT, oriundos da magistratura de carreira, indicados pelo próprio Tribunal Superior. Artigo 694. Os juízes togados escolher-se-ão 7 dentre magistrados da Justiça do Trabalho, 2 dentre advogados no efetivo exercício da profissão e 2 membros do Ministério Público da União junto à Justiça do Trabalho. A forma da Corte Superior Trabalhista segue o que a orientação da Carta Magna e atende à determinação do artigo 111, a linha A da Constituição da República Federativa do Brasil. Entretanto, deve-se observar que a composição aí do TST, de acordo com a Carta, participam juízes de carreira, advogados indicados pela OAB e membros do Ministério Público do Trabalho em sintonia com as cadeiras oferecidas para cada um dessas respectivas representações. O 696 importará em renúncia ou não comparecimento do membro do tribunal sem motivo justificado a mais de 3 sessões ordinárias consecutivas. Então, existe, eu diria, uma imposição do caso de não justificar as suas ausências por mais de 3 sessões ordinárias consecutivas, importará então em tal renúncia. Se a ausência se fixar em mais de 3 sessões, serão considerados como renúncia ao cargo e à função exercida. O 697, em caso de licença superior, 30 dias, ou de vacância, enquanto não for preenchido o cargo, os ministros do tribunal poderão ser substituídos mediante convocação de juízes de igual categoria, de qualquer dos tribunais regionais do trabalho, na forma que dispuser o regimento do Tribunal Superior do Trabalho. Entendemos que nos casos de licença ou vacância do cargo do Tribunal Superior do Trabalho, substituirá os seus ministros por juízes dos tribunais regionais, provisoriamente de acordo com o seu regimento interno. O 699, o Tribunal Superior do Trabalho não poderá deliberar na plenitude de sua composição, senão com a presença de pelo menos 9 de seus juízes, além do presidente. A organização e funcionamento do TST prevê que não há julgamento sem quórum mínimo de 9 ministros, e cada turma é composta de 5 ministros, que só poderão deliberar com a presença de no mínimo 3 ministros, que poderá julgar na qualidade de relator ou revisor. O artigo 700, o tribunal reunir-se-á em dias previamente fixados pelo presidente, o qual poderá, sempre que for necessário, convocar sessões extraordinárias. Sempre que for necessário, o Tribunal Superior do Trabalho poderá reunir-se em sessões extraordinárias, convocadas especificamente para esse fim, e expedidas aos seus membros em 24 horas. 701. As sessões do tribunal serão públicas e começarão às 14 horas, terminando às 17 horas, mas poderão ser prorrogadas pelo presidente em caso de manifesta necessidade. Fundamentando-se no interesse público e na segurança da ordem social, o Tribunal Superior do Trabalho poderá reunir-se secretamente, desde que tal atitude seja decidida pela maioria dos membros. Da competência do Tribunal Pleno, 702, ao Tribunal Pleno compete aí, inciso 1, em única instância, a linha A, decidir sobre matéria constitucional, quando arguido para invalidar lei ou ato do poder público. A linha B, conciliar e julgar os dissídios coletivos que exercem a jurisdição dos tribunais regionais do trabalho, bem como estender ou rever suas próprias decisões normativas nos casos previstos em lei. Temos vários outros alíneas que vão discorrer, vão comentar aí
e outros incisos. Doravante, senhores, de acordo com o presente artigo, aponta aí a competência do Tribunal Pleno, do TST, em todos os seus aspectos, indicando como são julgados os recursos contenciosos e administrativos com suas respectivas tramitações. O Pleno é composto por turmas e grupos de turmas que, somados, deliberam com a totalidade dos seus 27 ministros. Além de muitas atribuições, o TST promove a interpretação das leis por meio de expedições de orientações jurisprudenciais, OJs ou súmulas, que expressam o entendimento da Justiça do Trabalho sobre matérias demandadas e conduzidas até aquela Corte pela via recursal. Das suas decisões, caso venha ferir matéria constitucional, pode seguir ao STF por meio de recurso extraordinário. A Lei 13.467 de 2017 infere 2 parágrafos novos ao texto, esclarecendo que as sessões de julgamento sobre súmulas e orientações jurisprudenciais deverão ser públicas e possibilitarão a sustentação oral pelo Procurador-Geral do Trabalho, Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, o Advogado-Geral da União e confederações sindicais ou entidades de classe de âmbito nacional. Também assevera que qualquer movimentação daquela Corte sobre as súmulas e orientações jurisprudenciais pelos regionais do trabalho deverão observar o que? A possibilidade das partes promoverem sustentação oral, observando-se cada circunscrição judiciária. O Tribunal Superior do Trabalho está localizado fisicamente no Distrito Federal, no setor de Administração Federal Sul, quadra 8, lote 1, Brasília, e virtualmente está aí no portal do TST, www.tst.jus.br. Através aí do TST, você pode acompanhar o seu processo. Se você tem um número em mãos do seu processo, você pode acompanhar diariamente e periodicamente qualquer manifestação do poder público, dos juízes. Você pode acompanhar o seu processo, você mesmo. Você vai lá, adentrar o site do TST e dentro do TRT da sua região, você vai colocar lá o TRT da sua região e inserir ali o número do seu processo. Você vai ter acesso aí a todo o andamento do seu processo. Da competência da Câmara de Justiça do Trabalho, da competência da Câmara de Previdência Social, das atribuições do presidente do Tribunal Superior do Trabalho. 707 compete ao presidente do tribunal. A linha A, presidir as sessões do tribunal, fixando os dias para a realização das sessões ordinárias e convocando as extraordinárias. Doravante, nobres senhores, além das atividades administrativas que precisa dirigir o presidente de um tribunal regional, atende às demandas previstas em lei, especificamente pedidos de revisão de valores de causas inferiores a 2 salários mínimos, Lei 5.584 de 70, ou mesmo sucintas, dissídio coletivo quando a paralisação do trabalho afetar a ordem social, 856 da CLT. Das atribuições do vice-presidente, compete ao vice-presidente do tribunal alinear, substituir o corregedor em suas faltas e impedimentos, como na linha B, parágrafo único, na ausência do presidente e do vice-presidente, será o tribunal presidido pelo juiz togado, mais antigo ou pelo mais idoso, quando igual à antiguidade.
Substituir o presidente é a principal função de um vice-presidente de tribunal regional. Porém, os regimentos internos determinam outras competências, como, por exemplo, julgar mandados de segurança. Das atribuições do corregedor, compete ao corregedor eleito dentre os ministros togados do Tribunal Superior do Trabalho, inciso 1, exercer funções de inspeção e correção permanente com relação aos tribunais regionais e seus presidentes. Compete aos corregedores aplicar correção total e parcial nas hostes do tribunal em que atuam. As correções totais devem ser realizadas sistematicamente de acordo com os regimentos internos e as correções parciais, quando requeridas pelas partes interessadas em ver atendidas a ordem procedimental dos feitos. Dos serviços auxiliares da Justiça do Trabalho 710, da Secretaria das Juntas de Conciliação e Julgamento, cada junta terá uma secretaria sob a direção de funcionário que o presidente designar para exercer a função de secretário e que receberá, além dos vencimentos correspondentes ao seu padrão, a gratificação de função fixada em lei. As varas do trabalho funcionam como uma secretaria e serviços que atendem aos trâmites processuais, realizando a administração do processo sobre sua tutela. Então, cada Justiça do Trabalho tem as suas varas, como que vai funcionar aí a sua secretaria. Temos aí vara do trabalho, TRT e TST, primeiro, segundo e terceiro grau, de instâncias superiores. Compete à Secretaria das Juntas, a linha A, o recebimento, a autuação, o andamento, a guarda e a conservação dos processos e outros papéis que lhe forem encaminhados. Temos vários outros tipos de manutenção, informação e várias outras alíneas. Além das competências previstas em lei, as varas do trabalho realizam execuções que atendem à necessidade de dissolver bens penhorados em processos originários. O 712 compete especialmente aos diretores de Secretaria das Juntas de Conciliação e Julgamento. A linha A, superintender aos trabalhos da Secretaria, velando pela ordem do serviço. B, cumprir e fazer cumprir as ordens emanadas do presidente e das autoridades superiores. De antemão, compete aos secretários da vara do trabalho acompanhar todos os trabalhos desenvolvidos pelo juízo, principalmente os processos que tramitam sob sua guarda, fornecendo dados ao magistrado e às partes interessadas nos feitos. Dos distribuidores, no 713, nas localidades em que existir mais de uma junta de conciliação e julgamento, haverá um distribuidor. Atualmente, a distribuição das ações funciona informatizada. As reclamações trabalhistas chegam ao tribunal e protocoladas são distribuídas para as varas do trabalho por acesso ou por processo eletrônico. 714. Compete ao distribuidor, a linha A, a distribuição pela ordem rigorosa de entrada e sucessivamente a cada junta dos feitos que, para esse fim, lhe forem apresentadas pelo interessado. Além das competências previstas em lei, vale salientar que alguns tribunais constam com um juiz distribuidor, cuja tarefa é observar a condução das ações para as respectivas varas do trabalho, zelando para o quê? Para evitar impedimentos e suspeições e também separando os pleitos que não se enquadram no judiciário trabalhista. 715. Os distribuidores são designados pelo presidente do Tribunal Regional, dentre os funcionários das juntas e do Tribunal Regional, existentes na mesma localidade e ao mesmo presidente diretamente subordinados.
O presidente do Tribunal Regional indicará um distribuidor dentre os servidores daquele órgão que serão a eles subordinados. Nobres senhores, até o próximo vídeo. Se Deus quiser, em nome de nosso Senhor Jesus, artigo 716. Receba aí meu A de abraço, meu F de fortalecimento. Bem-vindos à minha casa. Estou aberto à sua colocação, à sua complementariedade. Receba aí a minha visita. Receba aí a minha honra. Receba aí na sua casa. Um beijo no coração, Brasil.